Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta aqui com o nosso Papo Potiguar. Quero agradecer aqui, em primeiro lugar, o Itapuã Costa, aqui na nossa produção, sempre muito eficiente, muito capaz. A dona Irandi, nossa presidenta do Potiguar Notícias, do nosso saudoso Pinto Júnior, a quem sempre vamos fazer a nossa deferência. Ao Sindicato dos Petroleiros, o Sindipetro, que patrocina o nosso programa. A Gamboa do Jaguaribe e a Associação dos Geólogos do Rio Grande do Norte, que nos apoiam nesta iniciativa de aproximar essa ferramenta das pessoas, sempre trazendo a temática aqui do nosso estado, do nosso Rio Grande do Norte, de olho na temática nacional. Um período pós-carnaval, parece que a pandemia está começando a diminuir, pelo menos, e um ano eleitoral de Copa do Mundo. Mas, fundamentalmente, um ano em que nós vamos ter que superar uma gasolina de R$8, meu amigo Jackson. Vamos ter que superar uma cenoura de 14, 15 reais o quilo. Quem imagina isso? Em dezembro estava 3. Então, o preço dos alimentos extorsivo, uma guerra, colocando o mundo mais uma vez nessa ansiedade. Então, este é o quadro geral que as pessoas estão vivendo. Aumento de inflação, aumento do desemprego, e isso tudo é o caldo de cultura do nosso papo hoje. Hoje vamos entrevistar aqui o nosso querido Jackson Bezerra. Sempre eu quero te chamar de Jackson Barreto por causa lá do cara de Sergipe, mas é Jackson Bezerra, não R. Lá da Flor do Sertão de Afonso Bezerra, que me recebeu muito bem nesse último final de semana. Quero mandar um abraço ao Denor, agradecer muito a receptividade que tivemos lá. Mandar um abraço a toda a região central, ao meu amigo Evaristo, o Titico, a Gilva, que também nos receberam na festa de São José, lá em Angicos. Mandar um abraço ao Cordeiro, ao Edson, que estiveram conosco nesse final de semana. Jackson, você foi 2 vezes prefeito de Afonso Bezerra, conhece muito bem a realidade, e agora é pré-candidato a deputado estadual, mas eu quero primeiro que você faça a sua saudação, e depois já entre como é que você está vendo esse quadro atual, que toda essa cultura que eu disse de guerra, inflação, Bolsonaro, Lula, como é que você está vendo isso aí, Jackson? Seja bem-vindo. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer realmente renovado estar aqui com você, meu querido Geraldão, participando dessa conversa democrática, civilizada. E, claro, agradecer a todos os seguidores do programa Papo Potiguar, que dá essa audiência maravilhosa. Saudar todos os companheiros, companheiras, todos os nossos irmãos do sertão central do Cabugi, aquela região ali do Vale do Açu, Litoral Norte, toda aquela região ali da nossa querida Afonso Bezerra, nossa querida Flor do Sertão. Portanto, me colocar à disposição, Geraldo, para construirmos aqui um debate de forma civilizada, que possa contribuir para o entendimento desse momento tão difícil que passa o Brasil, que passa o mundo, a humanidade, retrocedendo aí
milhares de anos, né, com tanta violência, com tanta selvageria. Portanto, eu me coloco aqui como esse instrumento do diálogo, para que a gente possa realmente construir essa trincheira maravilhosa do diálogo como solução para os nossos problemas. Eu quero mandar um abraço ao meu amigo Hugo Manso, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, está me devendo aqui no papo, viu? Um papo com você, sempre muito, muito denso, um quadro político, professor Hugo Manso, que não pode estar com a gente nesse período, porque tem uma assembleia hoje, tá? Tomara que o Hugo seja eleito delegado nacional, né? Vai ter um encontro nacional da categoria dele, ele está lá na assembleia, mas mesmo assim está participando. Ele já tem uma pergunta aqui, por que Flor do Sertão para que se chama Afonso Bezerra? Mandar um abraço para Manuel Saraiva, agradecer a audiência e dizer para o pessoal que está aí assistindo que podem mandar o seu recado, as suas perguntas aqui para o Jackson. Jackson, vamos direto ao assunto aqui. A governadora Fátima Bezerra, né, o primeiro PT fez uma reunião, a governadora conversou com os aliados atuais, tanto com Jaime Calado, como com o Zenaide e o PCdoB, através do nosso vice Antenor Roberto. O PCdoB sempre tem tido aqui uma participação boa no papo, também estão me devendo uma, viu, Gork? Está devendo aqui, para que a gente possa conversar com todas essas frentes que são progressistas. O nosso programa tem lado, o nosso programa é um programa que debate as ideias da esquerda potiguar, e vamos até o centro, fazemos a flexão que for, só não vai para a direita de jeito nenhum. Então, repara, a governadora fez o PT tomou uma deliberação, colocou a presidência do PT, o próprio senador Jean Paul, tem vários quadros, Mineiro, e a governadora, sob a liderança do processo de conduzir a próxima quadra eleitoral. A governadora Fátima tentou vários movimentos, conversou com o MDB, conversou com Walter Alves, conversou com Ezequiel, e parece que as peças do tabuleiro começaram a se mexer, né? E dessa vez ela não mexeu um peão, né? Para quem sabe jogar xadrez, o peão avança uma linha. Mas dá a impressão que Fátima Bezerra mexeu um cavalo ou um bispo, no sentido de começar a colocar o jogo para rodar. Como você vê esse movimento? Porque houve um movimento do time contrário também, né? Se é que é contrário, houve um movimento de Ezequiel e Walter, imediatamente, né? Colocando que vão estar juntos, mas também não disseram se iriam estar ou não. Quem anunciou essa história foi o Garibaldi e ninguém confirmou até agora. Eu não sei se eles estão com medo, viu, Jackson, de enfrentar, porque o Garibaldi anunciou isso no sábado. Eles não se pronunciaram no domingo, não se pronunciaram na segunda, não se pronunciaram na terça. Se fechou no sábado. O Rogério Marinho botou isso, né, que vai ser o adversário do Carlos Eduardo. Como você viu esses dois movimentos e como você vê e qual é a expectativa que você tem? E respondendo ao Hugo Manso, por que Flor do Sertão? Realmente mandar um abraço ao nosso grande companheiro Hugo Manso. Veja bem... Hugo, que teve mais de 200 mil votos quando foi candidato a senador. Muito voto, 200 mil votos. Bem representativo. O Afonso Bezerra, hoje é uma realidade, né? O próprio hino oficial de Afonso Bezerra, o hino oficial de Afonso Bezerra, ele declama realmente em versos que Afonso Bezerra é a nossa querida Flor do Sertão. Isso faz referência aos períodos áureos do algodão no sertão do Cabugi, nos anos 60, entendeu? Final dos anos 60 e início dos anos 70, mas principalmente os anos 60, quando Afonso Bezerra foi um dos maiores produtores, ou se não o maior produtor de algodão mocó do Brasil.
do Brasil. E se chegava em Afonso Bezerra, e Afonso Bezerra era colorido por uma flor só, que era a flor do algodão. Entendeu? Isso nos quintais, nos jardins, nos terreiros. Para onde você se virava, para onde você andava, o pessoal plantava um algodão. Era uma coisa incrível. Você procurava um limão para fazer um ponche e você não encontrava. Mas as pessoas, desde criança até os mais idosos, plantavam algodão para todos os cantos do município. E quando chegava o período da safra, o algodão florava, aquela flor bonita, atrativa, e a cidade ficava, o município ficava transformado. E aí começamos a chamar, naturalmente, como a flor do sertão. A flor do sertão, porque era o maior produtor de algodão mocó do Brasil. Falar nisso, acho que tem gente lá de Afonso mandando um abraço para você. Sivaldo Dedé, Gilzineide Florencio e o Joab Ferreira, dizendo: meu futuro deputado estadual, Jackson Bezerra, estamos juntos, você nos representa. Essa turma boa aí, lá das áreas dos assentamentos, né? O Joab Tavares, lá do assentamento de Santa Maria, a Gilzineide, lá no distrito de Canto Grande, que fica na divisa de Afonso Bezerra com Alto do Rodrigues e Ipanguaçu. Todos são pessoas boas, né? Sivaldo Dedé também mandou aqui: boa tarde, estamos junto com você na luta pelo voto consciente. É isso, vamos... a gente vai ter a oportunidade de debater essas ideias, com certeza, durante o nosso... Sim, mas aí, no movimento, o que você achou desse movimento da Fátima? O que está achando do movimento que fez o Ezequiel com o Walter? O que acontece é o seguinte, Geraldo: política é o exercício do diálogo. Não tem como você construir um projeto político sustentável sem que haja diálogo, né? Sem que se semeie o diálogo, a conversa, essa coisa toda. Portanto, a governadora está certa, está corretíssima, quando ela prioriza esse diálogo com vários setores da política potiguar. Setores mais progressistas, setores mais conservadores. A leitura dela, na minha visão de entender a política, a leitura dela está correta. Ela tem que provocar esse debate, esse diálogo, porque o diálogo, ele apacenta, né? Ele apacenta a alma humana. Portanto, pelo menos desarma, né? Desarma os espíritos, que isso é muito importante na política, né? Desarmar os espíritos. E é o que ela está fazendo. Ela está correta, com muita dificuldade, mas está priorizando esse debate. Entendeu? E, a minha opinião é o seguinte: política, Geraldo, é bom que seja bem disputada. Eu gosto de política disputada, entendeu? Com um debate forte, onde se discuta, onde se debate ideias. Eu só sou contra a violência, mas o debate de ideias, eu sou altamente envolvido com isso. Então esse movimento você acha que foi correto? Ela ter ido até... Praticamente você concorda comigo que Carlos Eduardo já está cristalizado como candidato a senador? Faltando os encontros dos partidos e tal, isso é normal, isso é só formalidade. Eu digo do ponto de vista da presença política de Carlos na chapa majoritária da Fátima. Veja bem, às vezes há algumas reações contrárias, tem grupos que não concordam, mas a gente precisa entender uma coisa, gente. A governadora é o comando geral de um estado deste. Ela tem em mãos pesquisas de opinião pública. E quando a governadora tem em mãos pesquisas de opinião pública e a governadora procura os setores mais conservadores da política do estado para conversar, é porque ela sabe que é necessário esse entendimento e essa construção. Porque
Se ela tivesse uma pesquisa que ela ganharia isolada, só com os segmentos da esquerda e da extrema esquerda, com certeza ela não ia provocar esse diálogo. Então, esse é o meu entendimento. Não é que ela tenha me dito nada, não. Mas é uma leitura bem clara, bem na base do conhecimento que a gente tem. Entendeu? Porque, por exemplo, eu estive prefeito de Afonso Bezerra por 8 anos consecutivos. Mas eu sempre mandava fazer pesquisas. Eu sempre tinha pesquisas em mão. Teve períodos que todo mês eu fazia uma pesquisa. E eu tinha uma noção de como é que estavam as coisas, onde é que eu precisava avançar, melhorar. Então, é o mesmo comportamento da governadora Fátima Bezerra. Ela tem dados, tem informações que lhe obriga, ou lhe provoca, ou lhe estimula a abrir esse diálogo. E é necessário essa construção, essa formação. Isso é o meu entendimento, companheiro Geraldo. Uhum. Então, repara, há um pensamento, que é grego esse pensamento, da Hidra, né? O cara foi consultar lá, a Hidra disse, que Alcibíades, eu li um dia esse livro em tempos de guerra, Alcibíades foi consultar a Hidra, e ele era de Atenas e passou para o lado de Esparta. Depois ele voltou para Atenas para derrotar Esparta. E aí foi consultar o oráculo, né? E disse, lá quando ele estava em Esparta, aí ele disse, mas eu vim de Atenas. Aí o oráculo virou para ele lá e disse, não importa de onde veio, importa para onde vais. Estou dizendo isso porque Carlos Eduardo já esteve junto com a esquerda potiguar em vários momentos. 89, na campanha do Lula, tivemos no Sertão Central, eu, Carlos Eduardo, o meu querido Aldemir Lemos, passamos Angicos, Lages, terminamos em Riachuelo, fazendo campanha por o Lula contra a Collor no último debate. Carlos esteve conosco quando Fátima foi ao segundo turno contra a Vilma. Carlos esteve conosco na eleição do Lula contra Fernando Henrique, nas 2 vezes. Carlos esteve conosco nas 2 eleições no Lula e nas 2 eleições da Dilma. Infelizmente, na última eleição, e fruto de estar nessa luta contra nós, Carlos não teve, então marca sempre a última. Né? Então, é preciso que a gente diga isso, porque faz uma correção de rota. Não que Carlos Eduardo seja um homem de esquerda, eu mesmo posso dizer isso, que conversei com ele, ele sabe que não é uma pessoa de centro, não é? Mas que tem um pensamento que não é um pensamento reacionário, conservador, que tem na sociedade potiguar. Então, como eu tenho opinião, eu acho muito correto também esse movimento da governadora, viu? De buscar no Carlos Eduardo, pela densidade eleitoral que tem, Natal, Grande Natal e vários municípios do interior, por representar uma pessoa que não é, apesar de ser Alves, categoricamente aquele oligarca clássico. O pai de Carlos, Jackson Agnello Alves, quando prefeito aqui, sempre recebeu Suplicy, recebeu Lula. O PT Nacional tinha, pelo mandato do Agnello Alves, uma grande consideração. Então, de forma que eu estou colocando tudo isso, para a gente poder colocar que a governadora não ia fazer nenhum movimento irresponsável, né? A governadora sabe o que está fazendo e sabe, como você diz, ela está com o comando ali do Estado, ela está vendo as peças. Em relação à outra movimentação que nós tivemos na última semana, que foi essa do Garibaldi dizer, mas não está acontecendo até agora. Eu volto a dizer, não estou provocando não, mas se o cara fosse candidato mesmo a governador, por que ele não confirma? Está com medo da Fátima de perder? Ele sai da Assembleia e aí fica sem mandato. E aí é um negócio. O que você acha dessa movimentação? É para valer? É para valer, na sua opinião, na opinião de Jackson Bezerra, é para valer Walter e Ezequiel, ou é para tentar botar o Walter de volta para ser vice? Olha, veja bem, Geraldo. Político sem mandato é como boi na boiada sem chocalho.
não tange, não orienta, não norteia o rebanho. Tanto políticos, eles só se tornam fortes quando tem mandato. Mas, veja bem, o cenário está aí, cenário muito inquietante, muitas reuniões, naturalmente... Aí você acha que é para valer ou não é para valer? Vou chegar aí. Muitos jogos de interesses, realmente, há muitos interesses de grupos, há muitos interesses particulares, pessoais, que norteiam essas movimentações todas que passam o Rio Grande do Norte. Isso é natural, a gente sente isso. A sua pergunta, Geraldo, ela é muito interessante, mas eu sou muito sincero em dizer a você me conhece, tem convivido um pouco comigo, eu tenho muito pouco conhecimento do Ezequiel, eu não tenho nenhum relacionamento, nenhuma convivência nem com o Ezequiel, nem com o Walter Alves. Eu não conheço, entendeu? As estratégias dele, não conheço esse tipo de intimidade, porque eu não convivi nem com um nem com o outro. Por exemplo, se você perguntasse com relação ao Carlos Eduardo, aí eu já tenho um pouco mais de condições de falar, porque eu militei com o Carlos Eduardo na sua primeira candidatura a deputado estadual, entendeu? Nós andamos lá pelo sertão do Cabugi, principalmente no município de Afonso Bezerra, entendeu? Nas feiras de Afonso Bezerra. Ele muito jovem e eu também muito jovem. Aí eu posso dizer a você que o Carlos Eduardo, que eu conheci quando nós éramos muito jovens ainda, militante político, e o Carlos Eduardo de hoje, houve realmente uma progressão, houve um amadurecimento. Eu tive a oportunidade de conversar com o Carlos Eduardo ultimamente e senti, entendeu, na conversa que eu tive com ele, em 3 conversas que nós tivemos, que há um amadurecimento, há uma evolução, entendeu, na sua maneira de pensar, de agir. E isso é muito bom, isso é muito importante, porque dependendo do diálogo que ele está mantendo com a governadora, pode-se marcar, né, esse território no sentido dos compromissos com a política do Partido dos Trabalhadores, que é uma política de justiça social. Isso é isso que nos interessa. Marcar território nesse programa que fortalece, que dá sustentabilidade às políticas de justiça social. Portanto, se ele se compromete, se o Carlos está se comprometendo, até porque ele faz parte do PDT, que é um partido de raízes de centro-esquerda, né? O grande líder do PDT, que era o Leonel Brizola, o grande Leonel Brizola, sempre foi um político de centro-esquerda, cara muito experiente na política, e, portanto, o PDT segue essa orientação. E o Carlos tem me dito que o compromisso dele é com a orientação do partido. Portanto, eu acho que é muito bom esse diálogo dele com a governadora, tem condições de fortalecer o projeto da governadora. Ele continua sendo um grande eleitor na região metropolitana, Natal principalmente, e dependendo desse diálogo, do amadurecimento desse diálogo, pode-se construir realmente uma parceria muito forte, que vai contribuir muito para a vitória da reeleição da governadora Fátima Bezerra. Mandando um abraço aqui para o meu amigo Pastor Gomes, que manda cumprimentá-lo. Amigo, né? Francisco Monteiro, parabenizando o camarada Jackson pelo debate. Gil Cabelo, chamando já você de futuro deputado estadual, é pré-candidato. O eleitor pode dizer, mas nós não podemos, o Jackson também não. Né? Paulo César dizendo que sim, com certeza estamos diante de um candidato, uma candidatura essencialmente necessária para buscar o desenvolvimento e sustentabilidade de toda a região. A Flor do Sertão tem um grande filho que representa, ele poderá trazer desenvolvimento e lutar.
vamos entrar nesse debate, Jackson. Você é pré-candidato a deputado estadual. Eu me coloco à sua disposição, Geraldo, veja bem. Eu sou um homem de formação democrática. Eu me coloco à sua disposição para a gente debater aqui os mais diversos quadros, realidades, cenários da política, que seja nacional, que seja estadual, que seja regional, que é o que me interessa, na verdade, é o debate da política regional, é construir um novo jeito de caminhar, entendeu, gente? É construir, nós temos que construir um novo jeito de caminhar que passa obrigatoriamente pelo voto consciente numa realidade de um cenário regional. Então, olha só, Lula tem feito um esforço para a construção da federação partidária. Praticamente essa federação com PCdoB e PV, a presidenta do PCdoB já deu a vice-prefeita Luciana, já deu esse recado a todo mundo, que essas reuniões já estão na fase de fechamento e nós teremos aqui, para deputado estadual, que você dispôs o seu nome ao Partido dos Trabalhadores, nós teremos 25 vagas. Dessas 25, necessariamente 9 terão que ser de mulheres, né? E, obviamente, que o PV vai ter candidatos, o Milcley, por exemplo, que é vereador, que eu quero convidar, porque gostaria de bater um papo, eu conheço o Milcley há muito tempo, é vereador em Natal, pelo PV, né? O PCdoB, que tem o vice, tem a ex-vereadora Júlia Arruda, candidata a deputada, tem esse jovem fantástico, que é o Pedro Gork, que foi presidente da UMES, hoje é vereador em Natal, vai pleitear também ter seus candidatos. O PT tem 2 deputados, né? A deputada Isolda e o deputado Francisco. Tem pré-candidatos a vereadora Divanei de Basília, em Natal, a vereadora Marleide, em Mossoró. Tem pré-candidato o ex-secretário adjunto da Saúde, o Petrônio, além de você. Como você vê isso? Provavelmente o PT vai ter 8, 9 candidatos homens, porque 4 mulheres já está quase definido quem são, se tiver 4, 5 mulheres. Né? Pode ter até mais mulheres, né, do que homens, isso é normal para nosso partido. Mas você vê a possibilidade da gente ter qual é a importância de ter uma candidatura regional que pegue ali desde Santana do Matos até Macau, Litoral Norte, Vale do Açu, região central. Como é que você vê essa possibilidade? E essa necessidade ao mesmo tempo? Eu vejo uma necessidade, Geraldão. Eu vejo mais como uma necessidade. Vejo como uma necessidade, é necessário se construir, entendeu? Essa via, para mim, uma das mais democráticas, entendeu? Mais verdadeiramente democrática, que é o processo da regionalização da política. Entendeu? Você colocar candidaturas regionais, você está contribuindo naturalmente para diminuir as diferenças regionais e as diferenças sociais. Porque, por exemplo, você é um cara, Geraldo, muito estudioso, inteligente, mas o que é que você conhece, na essência do sertão do Cabugi? Nada. Quem conhece o sertão do Cabugi é quem vive, é quem nasceu lá, quem mora lá, ali no Vale do Açu, no litoral norte, aquele triângulo ali do sertão do Cabugi, o Vale do Açu, o litoral norte, aquela parte ali de Macau, de Guamaré, de Galinhos, de Diogo Lopes. Quem conhece é quem vive naquele trampo, naqueles setores ali. Portanto, nada mais importante para o debate político democrático do que se estimular, se motivar as candidaturas regionais. É preciso que o eleitor atente para isso, para essa importância, para essa grandeza de atitudes, entendeu? Portanto, nós como pré-candidato a deputado estadual,
federação que está sendo construída com o Partido dos Trabalhadores, PCdoB, PV, nós nos colocamos como uma alternativa para esse debate, para debater ideias dentro dessa lógica regional, porque a nossa região, o sertão do Cabugi, com essa parte do vale, com essa parte do litoral norte, a natureza foi muito dadivosa com todos nós, nos deu muitas riquezas. Mas a gente precisa melhorar o capital humano, trabalhar a qualificação do material humano, entendeu? Criar um debate, assim, com a participação de todas essas 3 regiões, para que a gente possa construir projetos sustentáveis com a realidade da região. E daí tem que ter o quê? Tem que ter força política. E para ter força política, Geraldão, os internautas, seguidores, para ter força política tem que ter mandato. É aquela história que eu falei, entendeu? O boi sem o chocalho, ele não orienta, ele não norteia o rebanho. Portanto, político sem mandato, ele não tem força. Uma região que não tem um mandato político, que não tem um representante com mandato político, ela não vai ser ouvida. Ela não vai ser, ela não passa. Infelizmente, é a realidade, é a leitura que eu venho fazendo durante já muitos anos. É por isso que eu não tenho nenhuma vaidade de ser deputado, eu não tenho nenhuma soberba de querer ser, não. Apenas é uma necessidade. Porque, Geraldo, veja bem, não há nenhuma imposição por parte da gente. Aqui não há nenhuma imposição. Essa nossa pré-candidatura, eu coloco ela com muita humildade, com muita sinceridade. Se o Partido dos Trabalhadores, se essa federação que está sendo construída, mas eu me foco mais no Partido dos Trabalhadores, que eu sou filiado, se o Partido dos Trabalhadores apresentar uma alternativa para o sertão do Cabugi, com o Vale do Açu, com o litoral norte, se o Partido dos Trabalhadores apresentar uma alternativa que seja melhor do que a minha pré-candidatura, eu naturalmente abdico da minha pré-candidatura e vou apoiar essa nova candidatura. Agora, se não tiver, dentro da lógica, dentro do bom senso, se não tiver uma pré-candidatura que reúna condições melhores do que o meu nome, que conheça bem a região, que tenha responsabilidade com a região, que seja comprometido com as lutas progressistas, aí meu nome volta à tona como uma alternativa, como uma opção importante para a nossa região. Entendeu? Aí a gente tem que fazer uma coisa muito importante, nos unirmos, porque somente unidos nós seremos fortes e unidos nós teremos condições de bater o pênalti e fazer o gol. Porque dizia o grande Cortez Pereira, ele gostava muito de dizer isso, se unidos nós somos fracos, desunidos nós não somos ninguém. Ou seja, a gente nos unindo ali na nossa região, a gente se unindo, nós nos unindo, todos, nós ainda somos fracos. E desunidos, aí nós não somos ninguém. O presidente Lula fez um movimento muito importante. Ontem foram 2 movimentos importantes mostrando isso que você está falando. Roberto Requião se filiou ao PT ontem. E Boulos anunciou sua candidatura a deputado federal e o apoio a Lula pelo PSOL. Né? Então, quer dizer, você juntando, está na hora de juntar. Mandando um abraço para o meu amigo Lassete, Gilberto Nunes Lassete, colega da Petrobras, está cumprimentando a gente aqui. Boa tarde, muito obrigado, Lassete, pela audiência. Chegando já perto do final, Jackson, quais são os próximos movimentos que você acha? Né? Lula está aí definindo praticamente com Alckmin a chapa nacional. Né? Fátima colocou... Aliás, eu queria fazer aqui uma provocação, que é a primeira
E quero convidá-lo a vir aqui para a gente falar de política. Eu acho que o Jaime Calado seria um bom vice da Fátima, sabia? Jaime é de um partido aliado, tem sido uma pessoa extremamente fiel ao projeto. Zenaide votou em tudo com o PT como mandato de senador, com o PT não, com a esquerda, com a bancada, com aqueles que apoiam Lula, né? Não necessariamente o PT conduz. Acho que o PCdoB tem tido uma influência muito grande na federação partidária. Então, como você vê os próximos passos? Definição, você acha que esse mês as águas de São José ainda vão continuar rolando debaixo da ponte até abril? E aí, qual é o seu horizonte da gente começar a fazer os fechamentos, os casamentos e as uniões para botar o bloco na rua? Geraldo, esse finalzinho de março, ele vai ser muito importante. Pela a movimentação que está ocorrendo na política potiguar e nacional, esse final de março, ele vai realmente nortear os caminhos, entendeu? As águas, eu sei que tem muitas águas para passarem por baixo da ponte, mas da maneira como está sendo conduzido, a velocidade com que está sendo conduzido as reuniões, entendeu? Esse clima de ansiedade que é gerado através dessas reuniões, eu acredito que até o final de março nós vamos ter definições bem claras, entendeu? Que vai colocar mais ou menos o cenário que nós vamos enfrentar. Eu vou dizer a você com muita sinceridade, eu gosto de política disputada. Quanto mais disputada, quanto mais debate, quanto mais discussão de ideias, mais salutar para fortalecer o processo democrático. O Brasil precisa fortalecer sua democracia. E democracia se fortalece, entendeu? Com mobilização social, com o povo nas ruas, participando, debatendo, construindo novas ideias, novos jeitos de caminhar. Portanto, eu gostaria de ver realmente uma disputa boa, acirrada, de debate, de ideias, sem violência, com muita civilidade. É isso que eu espero. Eu quero fazer uma parte bem rapidinha, que nós estamos chegando ao final, mas eu quero dizer o seguinte. Eu tive a felicidade de conviver 8 anos como prefeito. Eu estive prefeito durante 8 anos do município de Afonso Bezerra, e eu tive a oportunidade de conviver 8 anos com o Jaime Calado, quando ele era prefeito, quando ele estava prefeito do município de São Gonçalo do Amarante. Veja bem, o Jaime, ele é, na verdade, um grande estrategista político. Isso aí é inegável se dizer, eu convivi com ele e tenho essa clareza que ele é um grande estrategista político. Mas essa questão dessas decisões, claro que isso passa por muitas reuniões, e quem vai tomar a decisão final, claro que é a governadora Fátima Bezerra. Meu querido Geraldão, nós estamos chegando no final, mas eu não poderia deixar de falar. Hoje nós temos que prestar nossa homenagem ao Dia Mundial da Água. Esse líquido precioso, importante, que nós seres humanos precisamos gerar uma consciência de preservação, de purificação desse líquido, dessa água. Portanto, eu quero render aqui as minhas homenagens, prestar minhas homenagens, exaltar minhas homenagens ao Dia Mundial da Água, 22 de março. Nós, como seres humanos, precisamos, entendeu, gente, ter mais educação, ter mais civilidade, ter mais racionalidade na utilização deste patrimônio da humanidade, do ser humano, da vida, em todos os sentidos, que é a água. Muito bem. Jackson, muito obrigado, Jackson Bezerra, mais uma vez, pelo convívio, pelas ideias, pelo debate. Lançamos hoje um debate, mais um no jogo do tabuleiro, dando o nosso palpite, sendo palpiteiro. Ei, Jaime Calado, que tal você vir aqui? Né?
para a gente bater um papo. Você tem uma densidade eleitoral grande na Grande Natal, mais de 40% dos votos estão concentrados aqui. Seria de bom grado. Eu vejo com muito carinho. Um abraço, meus queridos amigos. Muito obrigado, Jackson. Eu queria só mandar um abraço bem especial ao meu amigo Titico, presidente do Partido dos Trabalhadores, da nossa querida Angicos. Um abraço também ao nosso querido amigo Zé Lenha, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores de Afonso Bezerra. Ao Sávio Antas, guerreiro lá do nossa querida Pedro Avilino. Ao Canidezinho também, grande soldado da luta trabalhista lá de nossa querida Laje, do Cabugi. Enfim, toda essa região de companheiros, de amigos, eu quero realmente parabenizá-los com muito carinho e um beijo de muito carinho, de muito amor no coração de todos esses militantes, companheiras do nosso querido Rio Grande do Norte. Como nós estamos falando do Sertão Central, também vou mandar meus abraços aqui, né? Um abraço para o pessoal de São José da Passagem, ali de Santana do Mato, de Santa Maria, né? Que tem tido um carinho. Eu quero ver se eu consigo falar com o Sibirica, que foi vereador, a Denicinha e o Denise Borges, que sempre tem acompanhado, ao Bitinga, ao Luiz, o pessoal de Santa Maria, da Tapuia, que de vez em quando estão conosco aqui, sempre no nosso Papo Potiguar, nos acompanham de lá. Muito obrigado pela audiência. Chegamos ao final, meus amigos. Dia 29 tem mais Papo Potiguar. E Jackson, esteja sempre atento, porque de vez em quando nós vamos querer saber, mesmo você lá na Flor do Sertão, qual é a sua opinião nessas definições. Eu sou assim mesmo, eu vou perguntando para arrochar o entrevistado. Isso é bom. Grande abraço, companheirada. Tamo junto. Lula vai voltar. Tá voltando. Tamo junto.